Olá, tudo bem? Que a paz de Cristo seja contigo. O tema desta reflexão é Jesus, o melhor amigo. Lucas capítulo 23, versículos 24 a 25, na Bíblia NVI diz: Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles, libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Um amigo verdadeiro não nos abandona. Um verdadeiro amigo divide a dor, aconselha, ama e até repreende. Um amigo verdadeiro é fiel, mas quem gostaria de ser amigo de um assassino? Quem daria a vida por um terrorista? O capítulo 23 do Evangelho de Lucas é intrigante. A narrativa gira em torno de alguns personagens, mas gostaríamos de enfatizar dois deles: Cristo e Barrabás. Ambos estavam na rota da cruz. Ambos estavam presos e marcados para morrer. Mas somente um deles encarou a morte de perto. Jesus amou a Barrabás, isso é óbvio, apesar de seus pecados. Cristo enfrentou a cruz, voluntariamente, no lugar de Barrabás. É isso que faz o melhor amigo, dar a vida por você. Jesus é esse amigo. Como saber que isso é verdade? Por alguns motivos importantes. Em primeiro lugar, Jesus, o melhor amigo, morreu para nos livrar da prisão. Há muito, Barrabás estava sendo caçado. Os soldados o seguraram com força, algemaram-lhes as mãos e o lançaram na prisão. O homem que antes era o assassino revolucionário mais procurado do país, agora não passa de um prisioneiro. Um simples prisioneiro indefeso. A sua vida de crimes havia chegado ao fim. O versículo 19 diz: Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Barrabás agora está preso. Ele sabia que havia se metido numa tremenda enrascada. O seu presente era a prisão, mas o seu destino final seria a morte. Mas a história de Barrabás começa a caminhar para um desfecho diferente. Ao lado de fora da fortaleza, onde ele estava preso, havia um grande tumulto que deixaria Pilatos, o governador romano, preocupado. A multidão enfurecida exigia a cabeça de Jesus. Mas Pilatos sabia que Cristo, não merecia morrer. Na inútil tentativa de impedir a condenação de Cristo, o governador expôs os dois réus ao julgamento da multidão. Mas Pilatos sabia que Cristo não merecia morrer. Na inútil tentativa de impedir a condenação de Cristo, o governador expôs os dois réus ao julgamento da multidão e também dos líderes judeus, e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Que alívio para Barrabás deve ter sido. Agora ele podia dizer: Estou livre. Barrabás não foi solto por bondade de Pilatos, nem por compaixão da multidão. O que houve foi uma substituição, isto é, Barrabás foi solto porque Cristo tomou seu lugar. Se Cristo não tivesse cruzado o seu caminho, ele seria torturado, pregado e morto sobre a vergonhosa cruz. Ele foi liberto porque um homem inocente foi condenado. Não há melhor amigo que Jesus. É Ele quem liberta você do cárcere em que está confinado. Ele tem poder para livrá-lo das garras devastadoras do pecado. Jesus tem poder para libertá-lo do domínio desse vírus exterminador de vidas. Cristo odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele não é amigo do mal, mas é o melhor amigo do ser humano. Há uma verdade por trás de toda essa história. Jesus foi preso para livrar não somente a Barrabás, mas também para livrar você da prisão. Em segundo lugar, Jesus, o melhor amigo, morreu para nos livrar da culpa. O versículo 19 diz: Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio.
A clareza do texto não nos deixa dúvida. Barrabás era culpado. Ele tinha uma má fama. Praticava atos de terrorismo. Pelos maus ele era odiado e pelos bons era temido. Barrabás representava perigo para o império e para a sociedade. Ele tinha sido preso e condenado por homicídio e tumulto. No caso dele, a prisão foi justa, pois ele era ficha suja. As acusações contra Barrabás tinham procedência. Mas Jesus havia sido acusado injustamente. Ele não tinha culpa alguma. As calúnias lançadas contra ele foram as mais aberrantes possíveis. Pilatos testemunhou a seu favor no versículo 21, dizendo as seguintes palavras: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. O assassino Barrabás foi perdoado de sua culpa e Jesus pagou a pena por ele e por nós, na cruz. Vivemos na pele a experiência de Barrabás. Eu e você somos o condenado que recebeu o perdão pela morte do santo e justo. A nossa realidade não é de outro mundo, mas a mesma desse pecador. Talvez nunca tenhamos cometido os mesmos delitos dele, mas igualmente carecemos da morte substitutiva de Cristo, pois também pecamos e fomos separados de Deus. Mas Cristo nos perdoou, diz a Bíblia. Eu pergunto a você, os seus pecados de antigamente ainda te atormentam? Jesus pode perdoá-lo. Amigo que é amigo perdoa, e Jesus nos perdoou. Acredite, o sangue de Cristo é suficiente, capaz para nos purificar de todo o pecado. Ele nos livrou da culpa. E em terceiro lugar, Jesus, o melhor amigo, morreu para nos livrar da morte. Os romanos jamais soltariam Barrabás, a não ser por um milagre. Tentar resgatá-lo seria uma operação suicida. Dificilmente alguém se atreveria tanto. O resgate, portanto, estava descartado. Ele não tinha direito à fiança, nem a habeas corpus. O bandido não tinha escapatórias. Certamente ele devia pensar: será inevitável, eu vou morrer, vou ser crucificado, vou ficar pendurado no Gólgota vários dias e morrer lentamente pela sede, fome, cansaço e asfixia. Mas Barrabás não morreu. Cristo foi crucificado em seu lugar. Ele morreu para que aquele prisioneiro tivesse vida. O versículo 21 descreve o veredito da multidão. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Observe que a sentença continua a mesma, isto é, morte por crucificação. O que muda são os personagens. Os papéis são invertidos e o inocente paga pelo erro do culpado. Quem está marcado para morrer agora é Cristo, não Barrabás. Queridos, a cruz na qual Jesus morreu não pertencia a ele. O carpinteiro que a construiu a fez na medida para Barrabás, não para Cristo. A cruz era nossa, os açoites eram nossos, a morte era nossa. Mas o amor de Cristo é muito maior do que o peso da cruz, da dor dos açoites e da própria morte. Ele morreu para que vivêssemos. O nosso melhor amigo tomou o nosso lugar, levou os nossos pecados, pagou a nossa dívida e morreu a nossa morte. Há muitas pessoas que se encontram no corredor da morte por causa dos seus delitos e pecados. Se você é um desses, saiba que há uma boa notícia para você. Jesus morreu em seu lugar para lhe dar vida. Por ele você pode ter acesso ao dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Se você crer na salvação por intermédio de Cristo, então obterá esta vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se entregou à morte por amor a você. Não há maior amor do que este, nem amigo tão bondoso. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe. Amém.